Você já percebeu que existe uma batalha acontecendo dentro de você, que ninguém vê, ninguém escuta e quase ninguém valida? Uma luta silenciosa, contínua, profunda, travada no lugar mais íntimo da sua mente e do seu coração. Por fora, você funciona, cumpre obrigações, entrega resultados, segue em frente, sustenta papéis, mas por dentro algo permanece desalinhado, cansado, inquieto, como se a sua alma estivesse sempre pedindo ordem, direção e descanso. E quanto mais você ignora esse chamado interno, mais a sua vida parece travar nos mesmos pontos. Isso não é coincidência. Isso é consequência. Existe uma lei invisível que governa a vida emocional, psicológica e espiritual. Nada flui de forma saudável do lado de fora quando está em desordem do lado de dentro. O que você vive hoje é reflexo direto do que você sustenta internamente. Não é castigo, não é azar, não é perseguição do destino. É alinhamento ou a ausência dele. A vida responde ao seu estado interno antes de responder aos seus esforços externos. Você pode orar, planejar, tentar, insistir, prometer que agora vai, pode consumir conteúdos, buscar orientação, pedir sinais, mas se a sua mente continua dominada pelo medo, pela culpa, pela pressa, pela confusão emocional e por padrões antigos não resolvidos, sua realidade continua refletindo exatamente isso. Deus não opera no caos. E uma mente desorganizada se torna terreno fértil para estagnação, repetição e desgaste. Existe algo profundamente espiritual em organizar os pensamentos. A Escritura diz que tudo aquilo que o ser humano semeia, isso também colhe, e a maioria das pessoas está semeando ansiedade, autossabotagem, comparação, controle excessivo e medo, enquanto espera colher paz, clareza, avanço e estabilidade. Isso nunca funcionou, nunca funcionará. Colheita sempre respeita a semente. O que te trava não é falta de fé, é excesso de ruído interno. É uma mente cansada de sobreviver, mas ainda com medo de viver plenamente. Você aprendeu a ser forte, mas não aprendeu a ser inteira. E quando a alma está dividida, o caminho se estreita. A divisão interna sempre gera atraso externo. Psicologicamente, uma mente sobrecarregada entra em modo de defesa. Ela não cria, não expande, não confia. Ela reage. Espiritualmente, isso significa viver desconectada do fluxo da vida, da escuta interior, da sensibilidade para discernir o tempo certo. Você tenta avançar, mas algo sempre te puxa de volta para o mesmo ponto. Esse algo não está fora, está dentro. Você carrega feridas que nunca foram processadas, decisões que nunca foram encerradas, ciclos que ficaram abertos, emoções que você engoliu para não incomodar, dores que você espiritualizou para não sentir. Nada disso desapareceu. Tudo isso se acumulou. E agora pesa na mente, pesa no corpo, pesa na fé, pesa nas escolhas. Chega um momento em que Deus não tira mais você da situação. Ele te chama para amadurecer dentro dela. Porque um milagre que você espera do lado de fora começa com a ordem que você precisa estabelecer por dentro. Crescimento espiritual sem maturidade emocional gera confusão, não transformação. Aqui entra a parte confrontadora que quase ninguém quer ouvir. Enquanto você tentar mudar sua vida sem mudar sua identidade emocional, você continuará repetindo ciclos. Não importa quantas orações faça, quantos vídeos assista, ou quantos planos escreva, a identidade sempre vence o esforço. Sempre. Você quer paz, mas alimenta o controle. Quer prosperidade, mas vive no medo de faltar. Quer relacionamentos saudáveis, mas age a partir da carência. Quer avançar, mas continua se reconhecendo como a versão ferida do passado. Isso é incoerência interna. E a incoerência bloqueia o fluxo da vida. Espiritualmente, a confusão mental enfraquece o discernimento. Psicologicamente, drena energia, emocionalmente, rouba constância, o resultado é previsível. Você começa, mas não sustenta. Avança um pouco, mas recua. Quase consegue, mas não atravessa. O quase é um lugar perigoso. Ele mantém você ocupada o suficiente para não desistir, mas cansada demais para romper. Ele dá a sensação de tentativa, mas não entrega a transformação. É um ciclo silencioso de frustração disfarçado de esforço. Transformação dói porque exige morte simbólica. Exige abandonar versões antigas de si mesma. Exige soltar a identidade que te protegeu,
mas também te limitou. Exige parar de se definir pelas feridas e começar a se posicionar pela consciência. Deus não te chamou para sobreviver. Te chamou para viver com clareza, domínio próprio e propósito. Mas isso exige responsabilidade emocional. Exige parar de fugir de si mesma. Exige parar de espiritualizar a desorganização interna. Fé não é confusão. Fé é alinhamento. Quando você organiza sua mente, você honra sua fé. Quando você dá nome ao que sente, você recupera poder. Quando você encerra ciclos, você libera espaço espiritual. Quando você reduz o ruído interno, você volta a ouvir a voz que direciona. Nada flui em uma mente barulhenta, nada cresce em um coração dividido. Antes de pedir mudança externa, estabeleça ordem interna. Antes de cobrar resultados, construa estrutura emocional. Antes de esperar clareza divina, silencie o caos mental. Pessoas que avançam não são mais ungidas. São mais organizadas internamente, aprenderam a sustentar processos, agir com presença e não negociar clareza. Isso se constrói no cotidiano, um dia de cada vez, uma decisão consciente por vez, uma escolha alinhada por vez. O método um dia de cada vez, 30 dias, para retomar o controle da sua vida, nasce desse princípio. Não substitui fé, sustenta constância, não promete atalhos, prepara terreno, cada dia conduz você de volta ao centro. Uma reflexão curta, direta, profunda e aplicável. Sem sobrecarga, sem confusão. Sem exagero. Quando a mente se organiza, a vida responde. Quando o coração se alinha, o caminho se abre. Quando você assume responsabilidade pelo que pensa, sente e sustenta, tudo começa a se mover. Agora existe uma escolha clara diante de você continuar vivendo no ciclo do quase ou atravessar. Você não está atrasada. Não está quebrada. Não está perdida. Está desorganizada internamente. E isso pode ser transformado. Hoje agora, você pode decidir parar de lutar contra si mesma e começar a caminhar em direção à clareza. Você já sentiu aquela sensação de estar correndo dentro de um sonho? Onde seus pés se movem, seus braços se agitam, seu coração bate desesperado. Mas, por mais que você tente, não avança 1 centímetro, é como se houvesse uma parede invisível diante de você. Não feita de concreto, mas de silêncio, hábitos antigos, medos não nomeados, ciclos repetidos. E por mais que você empurre, grite, reze, planeje, nada muda. As coisas continuam emperradas, os relacionamentos continuam se repetindo, os projetos continuam começando e morrendo antes do fim. O dinheiro continua fugindo, a paz continua ausente. E você? Você continua ali, quase lá, quase pronto, quase inteiro, mas nunca atravessando. E a dor mais cruel não é a da falha, é a da esperança constante. Porque você sabe que poderia, você sente que deveria, você acredita que merece. Mas algo te segura, algo que você não vê, algo que você não nomeia, algo que vive no porão da sua mente e comanda toda a casa sem que você perceba. E é isso que está acontecendo com você agora. Você não está sendo punido, você não está sendo testado, você não está sendo abandonado, você está sendo guiado de volta para si mesmo, porque as coisas não começam a dar certo lá fora, elas começam a dar certo aqui dentro, né? No lugar onde você parou de olhar, você quer mudar os resultados, mas não quer encarar o estado interno que os cria, que é um relacionamento saudável, mas ainda carrega a crença de que precisa se anular para ser amado. Quer prosperidade, mas ainda vibra no medo de que dinheiro atrai problemas, ou quem tem muito perde tudo. Quer liberdade, mas ainda se identifica com a história de quem sofre é forte. E enquanto você continuar agindo com essa identidade antiga, nenhum novo resultado será sustentável. É como tentar plantar uma árvore frutífera em solo envenenado. Você pode regar, podar, rezar, mas a raiz ela vai sugar o veneno. E a árvore vai murchar. Não por falta de esforço, mas por falta de alinhamento entre o que você planta e o que você nutre. E é aqui que quase todos erram. Eles confundem movimento com progresso. Movimento é trocar de dieta toda semana. Progresso é entender por que você come para calar a ansiedade. Movimento é começar 5 projetos ao mesmo tempo. Progresso é terminar um, mesmo que pequeno, com presença total. Movimento é ler livros sobre autoestima. Progresso é parar de se comparar no espelho todas as manhãs.
Você está cansado de se mover sem chegar. E sabe por quê? Porque você está agindo com pressa, não com presença. A pressa nasce do medo. Do medo de não ser suficiente. Do medo de perder tempo. Do medo de ver os outros avançarem enquanto você parece parado. Mas a presença nasce da coragem. Da coragem de parar. Da coragem de sentir. Da coragem de dizer: não vou mais fugir do que dói. E é só na presença que a clareza nasce. Sem clareza, você é um barco sem leme, à mercê de qualquer vento de motivação passageira. Hoje você acorda inspirado, amanhã desiste. Hoje você define metas. Amanhã se sente vazio. Isso não é fraqueza, é falta de raiz. Tudo que nasce na pressa tem prazo de validade. Tudo que nasce na presença tem raiz. E você? Você quer flores que duram um dia, uma árvore que dá sombra por gerações? Pense nisso. Agora respire, porque o que eu vou te dizer agora pode doer, mas é a única verdade que pode te libertar. Você não está travado por falta de força. Você está travado por excesso de bagagem emocional não resolvida. Quantas vezes você quase conseguiu, quase terminou o curso, quase pediu ajuda, quase disse não, quase se permitiu descansar, quase acreditou em si mesmo. Esse é o efeito quase, e ele é mais perigoso do que o fracasso. Porque o fracasso te faz parar e repensar, mas o quase te faz acreditar que está avançando, enquanto você apenas orbita o mesmo ponto. E o que te impede de atravessar? 3 coisas. Primeiro, expectativas irreais. Você quer colher amanhã o que mal começou a plantar hoje. Quer transformação instantânea, cura imediata, milagre sem processo. Mas a vida não funciona assim. A vida respeita o tempo da semente. Segundo, falta de continuidade emocional. Você começa com fogo, mas desiste quando o fogo se transforma em brasa. Porque foi ensinado a valorizar o início, não o meio, mas é no meio, na monotonia, na dúvida, no cansaço, que a verdadeira transformação acontece. Terceiro, medo de perder a identidade antiga. Sim. Você tem medo de quem vai ser, se deixar de ser a pessoa que sofre, a pessoa que luta sozinha, a pessoa que sempre dá conta, porque no fundo você construiu sua autoestima em cima da luta, não da paz. E a paz parece estranha. A leveza parece suspeita, o sucesso parece perigoso. Há uma sabedoria antiga que diz: tudo o que você evita se torna justamente o que controla sua vida. Você evita terminar porque terminar exige responsabilidade. Você evita curar porque curar exige vulnerabilidade. Você evita confiar porque confiar exige risco. E então você fica no quase, seguro demais para avançar, mas insatisfeito demais para ficar. Mas hoje é diferente. Porque hoje você vai entender que não é sua mente que está confusa, é sua emoção que está sem nome. Você sabe o que fazer, mas não sabe por que não faz. E a resposta está aqui. Emoções não nomeadas viram ruído mental. E ruído mental paralisa. É como tentar ouvir uma música suave em meio a um temporal. Você sabe que a melodia existe, mas o barulho não deixa você escutar. E então você se pergunta: por que nada dá certo para mim? A resposta não é você não merece. A resposta é: você não organizou sua mente antes de tentar organizar sua vida. E isso não é sua culpa, é o que ninguém te ensinou. Ninguém te disse que antes de mudar o mundo lá fora, você precisa acender a luz lá dentro. Ninguém te disse que clareza vem da simplicidade emocional, não da complexidade de planos. Ninguém te disse que força real é saber parar, não só saber seguir, mas eu tô te dizendo agora. E se você ouvir com o coração aberto, algo vai se deslocar dentro de você, porque a verdade não convence, ela reconhece. Você já sabe disso, só estava esperando alguém nomear. Então, ouça, as coisas começam a dar certo quando você decide parar de lutar contra si mesmo e começa a caminhar a favor da sua própria clareza. Não é sobre fazer mais. É sobre sentir menos caos, não é sobre ter mais disciplina. É sobre ter menos autocrítica. Não é sobre alcançar o topo. É sobre aprender a habitar o caminho. E isso começa com um único gesto: parar de se tratar como um problema a ser resolvido e começar a se tratar como um ser humano a ser cuidado. Imagine isso.
Em vez de dizer, por que que eu não consigo? Você diz, o que eu estou sentindo que me impede? Em vez de dizer, tenho que mudar, você diz, preciso entender o que me prende. Em vez de se punir por estar parado, você se abraça por ter sobrevivido até aqui, porque você não está atrasado. Você está em processo de desintoxicação emocional. E isso leva tempo, mas cada passo dado com consciência vale mais do que 1000 passos dados com desespero. Agora feche os olhos por um instante. Se não puder, apenas baixe o olhar. Sinta seu corpo. Sinta o peso que você carrega. Não julgue. Apenas observe. E pergunte a si mesmo. O que eu estou evitando sentir? Que história eu ainda acredito que me limita? De quem eu preciso me perdoar, inclusive eu mesmo? Essas perguntas elas não têm respostas rápidas, mas elas são as chaves, porque enquanto você não nomear a dor, ela continuará comandando sua vida em silêncio. Mas quando você nomear, quando você disser em voz alta, é isso. É por isso que eu travo. Algo se solta e o caminho se abre. Não porque o obstáculo desapareceu, mas porque você finalmente viu o obstáculo. E ver é o primeiro passo da libertação. Então hoje faça uma escolha. Não a escolha grandiosa, não a escolha dramática. A escolha mínima mais radical. Decida parar de esperar o momento perfeito. Decida começar com o que você tem. Decida confiar que o movimento nasce da presença, não da pressão. Você não precisa de sorte. Você não precisa de talento extraordinário. Você não precisa de aprovação alheia. Você só precisa de direção interna. E essa direção já está em você. Silenciosa, fiel, esperando apenas por um sim. Então, diga sim. Diga sim ao seu crescimento. Diga sim à sua cura. Diga sim à pessoa que você veio aqui para ser. Não a que o mundo tentou moldar, porque você não está perdido. Você só estava tentando organizar sua vida sem antes organizar sua mente. E hoje é o dia em que isso muda. Não por milagre, mas por decisão consciente. Agora, respire fundo, mais uma vez. E repita comigo, no silêncio do seu coração. Eu solto a ilusão de que preciso estar pronto ou pronta para começar. Eu honro meu ritmo, minha história, minha jornada. Eu confio que, quando ajo com presença, até o menor passo me aproxima do meu centro. E do meu centro, tudo flui, tudo cura, tudo dá certo, não como eu imaginei, mas como eu mereço. Sinta essas palavras, deixe que elas se entranhem em você como raízes buscando água em terra seca, porque você não está sozinho ou sozinha. Você nunca esteve, e a partir de hoje você não caminha mais no escuro. Você caminha com clareza, com coragem suave, com fé no processo e, acima de tudo, com compaixão por si mesmo ou mesma, porque é isso que muda tudo, não a força bruta, mas o amor gentil que diz: vamos devagar, eu estou com você. E é com esse amor que você vai atravessar. Não amanhã, não quando tudo estiver perfeito. Agora, neste exato segundo, com este fôlego, com esta escolha, com esta verdade, você está pronto ou pronta. Não porque mudou, mas porque finalmente decidiu parar de fugir de si mesmo ou mesma. E isso é o começo de tudo. Se esta mensagem encontrou você no exato momento em que sua alma precisava ouvir, não deixe passar. Deixe nos comentários: eu estou pronto ou pronta para atravessar. Não como performance, mas como juramento sagrado a si mesmo ou mesma. E se puder, compartilhe este vídeo com alguém que vive no ciclo do quase. Porque às vezes uma frase é a chave que destrava anos de estagnação. Você já é suficiente. Você já é amado ou amada. E sua vida está prestes a entrar nos trilhos. Não por acaso, mas por escolha consciente. A partir de hoje, sua vida começa a se alinhar. E quando existe alinhamento, nada permanece travado por muito tempo. Antes de sair, faça 2 coisas. Inscreva-se no canal Força e Resiliência para continuar fortalecendo sua mente e sua fé diariamente. Com carinho, até o próximo encontro.